Fala pessoal, tudo certinho? Aqui é o Prof. Max, esse aqui é o Oficina da História e é muito legal estar aqui contigo. A gente está chegando agora nessa reta final, as provas estão já apontando aqui no final da linha, então é hora da gente começar a dar uma concentrada naqueles conteúdos mais importantes. Hoje nós vamos bater um papo muito legal sobre a crise de 29, um dos conteúdos mais clássicos do período entre guerras, aquele período que vai imediatamente da Primeira Guerra Mundial até o início da Segunda Guerra Mundial. Quer saber as datas? Embora seja completamente contrário, né, a gente ficar querendo decorar datas, para algumas pessoas isso é legal. 11 de novembro de 1918 até 1º de setembro de 1939. Final da Primeira e início da Segunda. Então, quando a gente fala em crise de 29, é sempre importante estabelecer um conceito. Esse conceito é a base introdutória que vai fazer tu entender esse conteúdo. A crise de 29, também a Grande Depressão, é uma grande crise econômica que vai acontecer em 24 de outubro de 1929. Na verdade, ela vai ter início em 24 de outubro, a chamada Quinta-feira Negra. Ela é causada principalmente pela superprodução americana após a Primeira Guerra Mundial. E ela vai se arrastar praticamente por toda a década de 30, terminando somente com a Segunda Guerra. Então tu já tem que ficar ligado que a Segunda Guerra Mundial vai ser uma saída natural para essa crise. É considerada o pior e mais longo período de recessão econômica do século XX. Atenção, do século XX. Esse período de depressão econômica, ele vai causar altíssimas taxas de desemprego, quedas drásticas no PIB, né, de diversos países, quedas drásticas na produção industrial, nos preços das ações e de praticamente todo o medidor de atividade econômica em diversos países do planeta. A questão é que após a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos cresceram muito rápido, num ritmo absolutamente acelerado. E nesse contexto, a Europa estava com a economia decadente. É óbvio, a Europa estava destruída pela Primeira Guerra. Então ela estava se recuperando, tratando as suas feridas. E assim então, os americanos passaram a exportar uma enorme quantidade de capital e de produtos para o velho mundo. Tudo que tu possa imaginar que existia era produzido nos Estados Unidos e vendido então na Europa. Assim então, essa situação cria um clima otimista que vai tomar conta dos Estados Unidos. Isso vai fazer a economia crescer muito rápido. Exportações, aumento do consumo interno, crescimento industrial e aplicação das bolsas de valores. A indústria bélica, né, aquela que produzia armas durante a Primeira Guerra Mundial, agora ela se transforma e passa a produzir bens de consumo, refrigeradores, máquinas de lavar roupa, eletrodomésticos de toda sorte, rádios e assim por diante. Aliado a essa situação toda, né, esse grande boom do capital privado, o governo americano ele recebia quantidades avultantes, né, de dinheiro dos países europeus como pagamento das dívidas de guerra. Existiam, assim, portanto, condições favoráveis para a realização do American Dream, certo? Um consumo em massa e uma grande produção fabril, né? O American Way of Life, ou o estilo de vida americano. Gente, o American Way of Life deve ter sido um troço muito legal. Jazz, estradas rasgando o país, automóvel ao alcance de todo mundo, ou de pelo menos da maior parte da população, o cinema, Hollywood, as atrizes, os atores, né, a lei seca, porque é um período de forte conservadorismo, né, um consumismo desenfreado aliado a esse forte conservadorismo, a confiança nessa prosperidade econômica era uma confiança quase cega, né, a facilidade aberta pela compra à prestação e a força da propaganda, né, levavam os americanos a consumir cada vez mais, transformando, né, pessoas comuns em consumidores compulsivos, né? Esses anos 20 são marcados por essa plena euforia econômica. A agricultura americana era a mais mecanizada do planeta e inundava tanto o mercado interno quanto o mercado externo de produtos. As indústrias funcionavam então a plenos pulmões, a todo vapor, né? Como eu disse antes, transformando pessoas comuns, principalmente as classes médias, em consumidores compulsivos.
É muito louco porque a propaganda daquela época, para as pessoas que viviam nesses loucos anos 20, né, era importante, né, para a família ter o último modelo de refrigerador, o último modelo de máquina de lavar, fogão e rádio, desde que fosse produzido nos Estados Unidos. Esse boom econômico, ele foi acompanhado por uma febre, obviamente, de especulação nas bolsas de valores. A bolsa de valores de Nova York, a Wall Street, ela se transformou no pulmão econômico do planeta. Daí a expressão Big Apple, né? A grande maçã, né? O pulmão do mundo. E a partir de 1927, para ser mais exato, pequenos, médios e grandes investidores passaram a aplicar suas economias ou sobras, né, o que sobrava, né, das economias no mercado de ações. A questão é que desde aquela data os preços das ações eles começam a subir vertiginosamente. Isso por causa da especulação no mercado de ações. As empresas especulavam no mercado de ações. Elas falavam que iam estar vendendo muitos produtos, então fazia com que as ações tinham muito valor. Eu estou falando de um crescimento de quase 400% em questão de horas. Contagiados então por essa febre de um lucro fácil, muitos empresários, né, especulavam das ações, estimulando com isso a compra. E essa alta espetacular do primeiro semestre de 29, a questão é que os preços eles não correspondiam mais à realidade das empresas. Entendeu o problema? Essas ações mostravam que a empresa valia X e a empresa valia Y. Mesmo as empresas que estavam já decadentes, né, os preços subiam mais do que o esperado, porque é uma especulação, não é um dinheiro de verdade. Até chegou um ponto que essas ações não correspondiam ao valor real das empresas. Então os investidores correram para vender essas ações. E aqui é uma lei de mercado, oferta e procura. Oferta e procura. Se eu tenho muitas pessoas vendendo ações e ninguém para comprar, os valores caem. Como eu disse, não tinha compradores o suficiente. Os preços desabaram a partir de 24 de outubro e tiveram seu pior índice no dia 29. A questão é que quando a oferta é maior que a procura, os preços vão tender a cair. E assim, a gente tem um aumento da venda e uma diminuição das ações. É a queda da bolsa, é o crash, é o crack. Mais de 80% das ações não encontraram compradores, causando uma imediata desvalorização. Era o fim do sonho americano. Isso porque a produção industrial e agrícola não encontrou mais consumidores para a quantidade produzida. Por isso que a palavrinha-chave para tu entender a crise de 29 é a superprodução. A indústria americana produziu mais do que a capacidade de consumo. Mas, prof, e as pessoas não perceberam que isso estava acontecendo? Não perceberam. Quer dizer, perceberam sim. Só que eles estimularam a produção para estimular o consumo. Certo? Só que chegou uma hora que ninguém mais comprou, o que causou uma superprodução. Beleza? Para ficar claro para ti, eu vou separar em itens os motivos que levaram à superprodução. Toma nota. Primeiro, recuperação da economia europeia. A Europa, ela parou de comprar os produtos americanos. Inclusive, ela passou a competir com a indústria americana. Diminuição das exportações. Claro, com a Europa reconstruída, parou de comprar produtos americanos. Também nós temos uma concorrência com os produtos europeus. Então, nós temos dificuldades dos países europeus de exportar mercadoria para os Estados Unidos devido às tarifas protecionistas e, consequentemente, paravam de comprar os produtos americanos. A concentração de riquezas na mão de poucos, o que restringe o consumo, e uma superprodução agrícola e a diminuição do consumo e, consequentemente, o livre mercado. Vocês precisam entender a crise de 29 como um colapso do capitalismo liberal. Não te esquece, ó, a concentração de riquezas na mão de poucos, a compressão dos salários, o aumento constante da produção industrial e agrícola e a concorrência europeia no mercado internacional fizeram com que houvesse muito mais mercadorias à venda que pessoas com a capacidade de comprar. Assim se configura a crise da superprodução. Sem conseguir vender suas produções, as empresas vão demitir seus funcionários, que consequentemente paravam de consumir. Com as empresas falindo, aumentava ainda mais o desemprego e diminuía ainda mais o consumo.
Bom, doutores, consequências. A indústria americana ela colapsa. Estima-se que mais de 85 mil empresas faliram. Então faz a conta que milhões de pessoas foram atingidas. Importante lembrar que o que vai quebrar não é o governo americano, tá? É o capital privado. A crise de 29 ela representa o colapso do capitalismo liberal. Não te esquece disso, beleza? A taxa de desemprego rondou cerca de 30%. Mais de 5 mil instituições financeiras e bancos faliram. Gente, 30% de desemprego é um monte, tá? Então, se cair na tua prova que todo mundo ficou desempregado, é falso. Eu vou ter uma galera que vai estar trabalhando, beleza? No mundo, as consequências também vão ser drásticas, né? Desemprego, medidas restritivas sobre o comércio e sobre o capital, o não pagamento de dívidas internacionais, né, principalmente a Alemanha, porque estava quebrada pela Primeira Guerra Mundial. Isso vai fazer ressentimentos voltarem a rondar a Europa, os revanchismos voltam a rondar a Europa. Em um país onde a democracia estava muito fragilizada, como é o caso da Alemanha, a crise ajuda a levar, né, a dar voz para esses grupos mais autoritários, como é o caso do nazismo, e acaba por fortalecer o fascismo. A crise de 29 não favorece a ascensão do fascismo, por uma questão simples. Quando a crise de 29 acontece, Mussolini já estava no poder. No comércio internacional reduziu cerca de 25% no mundo inteiro. E a América Latina, a repercussão da crise também foi absurdamente grande, né? Porque devido à divisão internacional do trabalho, os países latino-americanos são fornecedores de gêneros tropicais. A indústria americana simplesmente parou de comprar esses produtos. O Brasil foi severamente atingido pela crise, né? Porque nossa economia dependia quase que essencialmente, né, da exportação do café, e os americanos eram o nosso maior comprador. O resultado vai ser uma crise política que vai levar à Revolução de 30 e, consequentemente, à Era Vargas. Que é tempo, é papo para um próximo conteúdo. Importante lembrar que tem uma nação que não foi atingida pela crise, que é a União Soviética. Porque a União Soviética, sob o governo de Stalin, ela vai ter os chamados planos quinquenais. Plano quinquenal é uma economia planificada, uma economia que não depende do mercado. Isso vai acabar por fortalecer o bloco soviético e, inclusive, o socialismo passa a ser visto como uma alternativa, né, em alguns lugares, o que acaba por fortalecer, por exemplo, a ascensão do nazismo na Alemanha. Beleza? Para sair da crise, o presidente americano Franklin Delano Roosevelt adota o New Deal, o novo plano, também conhecido como doutrina keynesiana, porque o criador disso é um economista chamado John Maynard Keynes. Eu quero que tu pense logicamente para que tu não raciocine isso, certo? Se a crise de 29 representa o colapso do capitalismo liberal, obviamente a saída da crise vai ser intervir na economia. Beleza? Através de órgãos reguladores. E para a economia crescer, eu vou gerar emprego. É o chamado USA Work Program, onde o governo americano vai incentivar, vai criar obras públicas para gerar emprego. Prof, mas como que vai gerar emprego se está quebrado? Aluno, presta atenção, presta atenção. Não é o governo que quebrou. O que quebrou é o capital privado. De forma bem básica, o New Deal consistia em uma maior interferência do Estado nos assuntos econômicos, regulando o mercado e colocando então em xeque, né, os dogmas do capitalismo liberal que defendiam, né, a não intervenção do Estado da economia. Com o New Deal, o Estado americano ele vai intervir em setores fundamentais. Vai contratar empregos e vai investir cerca de 4 bilhões de dólares na construção de hidrelétricas, de barragens, de estradas, de portos, de aeroportos, de represas. Isso vai acabar gerando muito emprego. Emprego gera consumo, consumo gera mais emprego. É a roda viva do capitalismo voltando a girar. Apoio aos pequenos proprietários agrícolas e aos empresários da indústria. Destruição de parte da indústria e da produção agrícola, claro, diminuir a oferta e voltar a valorizar. E também vai criar uma série de órgãos para limitar a produção agrícola e industrial. Vai criar a chamada produção just in time, né? A produção por demanda e não gerando estoque, justamente para evitar que aconteça uma crise de superprodução. Também nós temos o controle sobre os preços e a produção. É importante lembrar que o governo vai criar órgãos reguladores. E para amparar, né,
os trabalhadores numa possível nova crise, vai ser criada a segurança social e a previdência social. Também é importante lembrar que há uma diminuição da jornada de trabalho. Essa flexibilização acaba a gerar mais emprego. Como prof, ao invés de eu contratar um operário para trabalhar 8 horas, eu contrato 2 para trabalhar 4 horas cada. O objetivo era gerar emprego e fazer a economia voltar a funcionar. Beleza? Esse New Deal, essa nova forma, essa maneira de interferir na economia, ela é um marco histórico, porque é uma nova forma do próprio capitalismo, né? Chamado de neocapitalismo. Importante lembrar, não é neoliberalismo, tá? É neocapitalismo. Também é chamado de capitalismo de bem-estar, ou welfare state, onde o Estado vai ter que te dar garantias mínimas para a tua sobrevivência e subsistência. Esse pensamento, né, de welfare state, ele vai muito bem e muito forte até 1970, quando surge uma nova teoria econômica, que é o neoliberalismo, que é o contrário do welfare state, é onde o Estado ele é mínimo. Isso não quer dizer que não vai haver uma desregulamentação, tá? Quer dizer que o Estado vai intervir minimamente na economia. Beleza? Tranquilo? Então é bem importante lembrar disso. Certo? E por fim, é importante lembrar que o New Deal ele não vai liquidar totalmente a crise. Ele estabiliza, ele estanca a sangria e começa uma tímida prosperidade. Mas os efeitos dessa grande depressão econômica, eles só vão ser superados finalmente, né? Finalmente, com o início da Segunda Guerra Mundial. Nada melhor do que um grande conflito mundial para sair de uma crise. Os americanos gostaram tanto disso que eles nunca mais pararam de fazer guerra, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, os americanos, né, vão financiar guerra atrás de guerra, e estão até hoje assim, porque a indústria bélica é uma das principais engrenagens que move a economia americana. Beleza? O Estado, então, ele vai acabar ampliando as suas exportações, né? A indústria bélica para o mundo inteiro. Então, de certa forma, a guerra foi aquela saída natural para a crise do sistema capitalista. Cara, crise de 29, né? É um conteúdo muito legal de estudar, muito cheio de cor e muito cheio de mudanças e de nuances e transformações. É bem importante tu relacionar a crise de 29 com outros momentos da história, com a Primeira Guerra Mundial, que cria condições para esse crescimento americano, com os regimes totalitários, porque fortalece o fascismo e permite a ascensão do nazismo, também com o fortalecimento do socialismo soviético, porque passou a ser visto como uma alternativa, né, pelos socialistas de todo o mundo, e também porque a Segunda Guerra Mundial foi o fator natural para a saída da crise. E se nós parar para pensar geograficamente ou sociologicamente, a crise de 29 também é um reflexo, né, desse comportamento compulsivo estimulado pela imprensa e pela propaganda. Que também isso é muito, muito real. Então aqui tu tem argumentos, né, e um bom repertório sociocultural para uma infinidade de propostas de redação que fale sobre o consumo, que fale sobre o fetiche pelo produto, que é muito presente na nossa sociedade. Uma dica que eu te dou é que tu revise esse conteúdo tentando estabelecer as conexões com a atualidade. O que do mundo dos anos 20, de certa forma, se amplificou ou se refletiu nos dias de hoje? Isso vai fazer tu entender e vai fazer tu melhorar o teu argumento, o teu vocabulário. Consequentemente, a tua capacidade de interpretar as questões na hora da prova vai ser muito maior e tu não vai ter problemas para responder essas questões. Combinado? Se ficou com alguma dúvida, cara, me chama, escreve aqui nos comentários, manda um direct que eu tô aqui para te ajudar nessa retinha final para que tu tenha um bom resultado. Combinado? Um beijão e até a próxima.